Capítulo 10. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E esses 12 enviou Jesus e ordenou-lhe, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebereis e de graça dai. Não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas aos meios de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos aceitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho, e eles iam aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou de que haver de falar, porque naquela hora que vos será dado o que haver de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará a morte a seu filho, e o pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é os discípulos mais do que seu mestre, nem os servos mais do que o seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e aos servos como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutais ao ouvido dos eirados, pregai-o. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra, e não vim trazer paz, mas espada.
Porque eu vim por destruição o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-lo-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequenininhos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas através do seu compartilhamento. Lembrando, leia a Bíblia. Você daí e eu daqui. Amém?